nos abençoa nesta live. Que o teu nome seja glorificado do início ao fim. É o que nós te pedimos. Que o teu Espírito Santo possa estar nos conduzindo nesse momento. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Você que está nos assistindo, nós estamos transmitindo em 3 canais. YouTube do pastor Adriano Casanova, do YouTube da Becas e do Facebook pastor Adriano Casanova. Que nós te pedimos, que vai ter momento de pergunta, coloca as perguntas no YouTube, porque nas lives passadas mandaram até para o meu WhatsApp e Facebook, e aí a gente fica aí sem ter esse controle das perguntas. Esse momento é de vocês. Esse momento é o momento que nós queremos trazer para esclarecer um pouquinho esse ministério fantástico que é o ministério de capelania. Eu já queria te pedir, acesse o nosso YouTube, te inscreve no nosso YouTube, pastor Adriano Casanova. Eu tenho percebido que muitas pessoas têm acompanhado através dos vídeos, mas não têm feito a inscrição. Então é importante que você se inscreva, que você curta, mas que você compartilhe também, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, a essas mensagens que realmente gera transformação de vidas. Qual o papel da capelania carcerária? Você que é diretor de uma casa penal, você que é um profissional desse sistema penitenciário, você que tem algum ente querido dentro desse sistema penitenciário, fica conosco. E se você conhece alguém, vai lá e chama, compartilha, para que a gente tenha aqui um momento muito abençoado. E esse tema é um tema bem relevante. Sabe por quê? Porque o Brasil, ele está entre os países com a maior população carcerária do mundo. E é o papel do Ministério de Capelania Carcerária. É ajudar, é auxiliar o Estado, o nosso Estado, nesse contexto. E está aqui comigo 2 pessoas ilustres. Janildo Monteiro, à minha esquerda, que é pastor e capelão, presidente da Associação Beneficente de Capelania Social e Internacional, que tem a sua formação em graduação em Direito. E do meu lado direito, tem aqui a Shirleide Paulino de França, que tem sua formação, curso de missões do CETAD, no campo da Cidade Nova. E ela é a capelã responsável pela UMI, Unidade Materna Infantil, da SEAP, que é a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. O nosso desafio aqui, pastor Janildo, capelã Shirleide, é nós termos esse bate-papo em 1 hora. Eu sei que o tempo vai ser muito curto, mas é importante. E a experiência de vocês, é isso que nós queremos transmitir para as pessoas que estão nos assistindo. A experiência vasta que vocês têm nesse campo tão importante que é o campo da capelania carcerária. A gente sabe que para se tornar um capelão, as pessoas pensam logo no curso, mas a gente sabe que o principal é o chamado. Se não tiver o chamado, não avança.
pode até ter o curso, né? E a capelania carcerária, ela é diferenciada, pastor Janildo, e eu quero agora lhe ouvir, né? Ela é diferenciada porque, de repente, tem algum pastor que está nos assistindo, né? Ou seja, a nossa credencial de pastor, né? Até mesmo a credencial de capelão, ele não nos vai dar o acesso direto ao sistema penitenciário do Estado. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho qual é o trâmite para a gente começar a desenvolver, qual é a porta de entrada para que a gente tenha acesso a essas casas penais da SEAP. Boa noite, pastor Adriano, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer, muito obrigado, pastor Adriano, por esta oportunidade de estarmos aqui e conversarmos um pouquinho sobre a capelania carcerária, né? E para você realizar a capelania carcerária, o primeiro passo é o credenciamento, pastor Adriano, primeiro da instituição. Credencia-se a instituição, no nosso caso a Becas Capelania, ela foi credenciada junto à SEAP, antiga SUSIP. Depois do credenciamento da instituição, vem o credenciamento do agente, ou seja, do capelão. E aí vai solicitar algumas documentações, tipo cópia do RG, CPF, comprovante de residências, 2 fotos e também os antecedentes criminais. Que é um dos principais. Além dessa documentação, depois que é dada entrada no sistema e solicitado o credenciamento, isso vai passar ainda por uma pesquisa da SEAP, que vai analisar a vida da pessoa e depois, somente dessa análise, é que será emitido uma credencial àquele capelão para poder ter acesso às casas penais. Só que, pastor Adriano, as pessoas pensam que o acesso é em qualquer casa que você vai chegar, vai apresentar a credencial e entrar. Não é verdade. Você vai entrar naquele dia, naquele horário e junto com a sua equipe para fazer a obra de capelania. Isso é muito interessante, porque na live passada, você que esteve conosco, você aprendeu que ministério de capelania não é você fazer um dia só, é você ter um trabalho contínuo. E o que a gente percebe muito, né, é que as pessoas têm até a curiosidade, têm até o desejo de trabalhar, né, no Ministério de Capelania Carcerária. E até, né, dá essa inscrição, faz todo esse processo junto à SEAP, e a SEAP ela vai dar uma credencial temporária. Agora, eu queria que o senhor explicasse por que temporária. Por que ela não dá logo a definitiva? Temporária porque capelania carcerária é um chamado, né? E nem todo mundo tem o chamado para fazer capelania carcerária, né? Por quê? Porque é um trabalho árduo, pastor Adriano. Não é um trabalho fácil. Além das dificuldades que se tem para chegar na casa penal, a dificuldade que você vai ter, que muita gente não quer passar por uma revista, é necessária e é obrigatória a revista, não a revista vexatória, que é proibido, mas vai ser revistado para poder ter o acesso ao sistema penitenciário. Sem contar também na batalha espiritual, pastor Adriano, que é uma batalha intensa. 24 horas. 24 horas, intenso. E eu já vi pessoas que foram fazer a visita pela primeira vez e não voltaram mais. E falaram, pastor, isso não é para mim, não. Aí, pastor Adriano, responsável pelo credenciamento sou eu, né? Então, infelizmente... Pela Becas, né? Pela Becas. Infelizmente, muitas pessoas pensam que tem um chamado, mas não tem. E eu tenho várias carteiras que demos entrada, recebemos, e a pessoa nem veio buscar. Ou seja, ainda nem pisou. Nem veio, não conseguiu vir buscar. Outros vão uma vez só e não vão mais. Mas, graças a Deus, que muitos, o que verdadeiramente tem um chamado, permanecem e dão frutos, pastor Adriano.
faz um trabalho belíssimo. Excelente. Eu não sei, né, qual das capelanias que me atrai mais, mas eu tenho um carinho especial, né, pela a capelania carcerária, porque muito dos internos nem o seu familiar o visita. E aí a importância da figura do capelão, quando faz aquela visita, aquele aconselhamento. Então, com certeza é algo fundamental, é algo importante. Capelã Shirley, me conte um pouquinho da sua história, resuma, como foi que a senhora foi cair nesse ministério de capelania? Como foi que surgiu na sua vida o Ministério de Capelania Carcerária? A senhora que é responsável pela UMI, Unidade Materno Infantil da SEAP. Explique um pouquinho o que é a UMI. Boa noite, a paz do Senhor a todos. É uma honra esse convite, fiquei emocionada. Muito obrigado, pastor. Obrigado a Beca, meu pastor, capelão, presidente da capelania, né? Tudo comigo, eu sempre fui muito envolvida na obra. Eu fazia hospitais, aonde eu ia, e muito envolvida em decoração de igreja, essas coisas, mas um dia o Senhor me mostrou em sonho algo que eu saía de uma igreja e eu entrava em uma barca muito grande, que tomava toda a frente da minha igreja. E quando eu abria, a barca era muito grande, cheia de portinhas, e a primeira porta que eu abria tinha homens sexuais nessa porta. E eu fiquei temerosa de ver aquela cena, fechei a porta e não quis mais abrir as demais portas. E passou o tempo, eu saí, foi que eu me envolvi muito, fiz curso de missões. E para você chegar e ter credenciais, né? Porque você fazer a obra credenciada é bem melhor do que você chegar como um voluntário. Mas aqui na Beca você chega, se você chega com a sua identificação lá credenciada, tudo bonitinho, as portas se abrem. E aí, quando eu fiz esse curso todinho, e quando eu já estava um dia dentro de um cárcere masculino, a primeira porta que eu vi era dos meninos homossexuais. E ali o Senhor me disse: para isso eu te trouxe, para isso eu te tirei, né, de tu estás presa em coisas que não têm vida. E daí para frente, né, tudo iniciou no carcerário desse jeito. Em momento algum eu tive temor, até porque tem que ter uma vida de oração, quero deixar bem claro, viu? Para quem quer ir, você ora, você busca, você jejua, você entrega a sua vida para Deus, porque por mais que as ferramentas estejam preparadas contra você, sua equipe, elas são desfeitas na hora que você bota os pés lá. E é uma batalha espiritual. Muito grande. Já tive casos de entrar em cárcere e eu adoecer lá dentro. Eu fui para uma ala que ninguém queria ir e eu fui. E quando eu estava na cela, o rapaz me chamou e pediu que eu fizesse uma oração. Ele estava emocionado porque fazia muito tempo que não recebia visita. E era tão perigosos que não podia ser aberta as celas. Mas nós fomos e eu orei pelo aquele pedacinho. Na hora que eu estou orando por esse rapaz, eu senti uma seta. Foi uma dor horrível no meu estômago, mas uma dor de não poder respirar. Eu me afastei assim para o lado, chamei o parceiro e disse assim: eu fui setada. E ali dentro mesmo eu disse: Senhor, eu entrei boa e vou sair curada daqui, porque eu vim fazer a tua obra e eu sei com quem eu estou lutando. E ali mesmo levantei um clamor em prol da minha vida e imediatamente aquela dor passou. Mas era a coisa foi tão cruel assim que eu senti assim um espeto entrando dentro de mim, na hora que eu fui orar por aquele rapaz. E o que é interessante é que Sociedade Bíblica do Brasil tem vários projetos sociais. Dentre eles tem o da capelania carcerária. E lembro, a senhora falando agora, me passou um filme, e era o único projeto
que quando eu ia fazer alguma ação, eu não retornava para a SBB. De lá eu ia direto para casa. Uma dor de cabeça intensa, porque é uma opressão maligna. Pastor Janildo, em poucas palavras, como foi que se deu aí o seu chamado na capelania carcerária? Na realidade, pastor Adriano, a Becas Capelania, ela começou com a capelania carcerária. Foi um chamado realmente de Deus, o DNA da capelania carcerária. Já estamos há 10 anos realizando capelania carcerária, com esse papel, e o papel da capelania carcerária, já entrando no tema, o resgate. Resgate de almas, resgate de pessoas. Como eu estava falando, é um trabalho árduo, mas é gratificante. Eu costumo dizer, pastor Adriano, que é você plantar na certeza de colher, porque você vai encontrar pessoas ali dentro com o coração quebrantado, aptos a receber a palavra do Senhor, e são transformados pela palavra, né? E essa parceria com a sociedade bíblica é muito importante, da capelania carcerária, porque entrar num cárcere e não levar a palavra que transforma a vida, você não fez nada. E aí a gente começa a perceber a importância dessa palavra. Se o capelão tem alguma arma, essa é a nossa arma. Esse é o nosso objeto, né, de trabalho. É a palavra. E uma palavra, assim, poucas palavras, pastor Janildo, como é que o senhor define a capelania carcerária? Capelania carcerária é um instrumento de Deus para ir resgatar e auxiliar as autoridades na reinserção social do encarcerado. Que é o desafio do Estado. Desafio do Estado. É a reinserção social. Reinserção social. E a capelania trabalha a reinserção. E é um braço forte para o Estado. Exatamente. E importante que, eu costumo dizer, o interno que não tem o apoio da família é mais difícil a reinserção social. Mas aquele que tem o apoio da família, o apoio da igreja, o apoio da capelania e o apoio do Estado, é bem mais fácil o processo de reinserção social. Por isso a capelania carcerária, ela não atende somente o preso. Ela atende o preso, ela atende a família e ela atende também o sistema carcerário. Porque muitas das vezes, pastor Adriano, o agente prisional, ele está precisando mais de uma palavra do que o próprio interno. O senhor já até me respondeu a pergunta, né? O senhor até antecipou. Então, o público-alvo da capelania carcerária, vamos lá, seria o preso, a família do preso, a família do interno, e todas as pessoas envolvidas no sistema carcerário. Ou seja, o diretor da casa penal, o agente, o psicólogo, todos, assistente social, todos que compõem ali, né, o sistema ali carcerário, né? Capelã, poucas palavras, como é que a senhora define esse Ministério de Capelania Carcerária, olhando para as meninas ali, que a senhora faz um trabalho? É acreditar naquela que o mundo chama de escória. É acreditar nelas. E tem potencial. Só faltou a oportunidade. Dizem que a ocasião, né, faz o ladrão. Não, foi a falta de oportunidade. E eu já me deparei assim com muita hostilização quando a gente chega. Rápido, uma moça, eu cheguei, então ela estava tão condenada por tudo, pela família, ela foi abandonada, ela estava grávida, não tinha nada e tinha os filhos que ficaram em casa. E cheguei e a parceira foi dar um abraço. Antes podia abraçar, né? Agora a gente não pode nem ir. Isso foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Podia abraçar. Abraçava. E aí quando eu fui abraçar, ela fez assim, aí eu falei para a parceira, deixa. E aí fomos embora, eu cheguei em casa, eu fui orar, Senhor, eu vou dar o abraço naquela moça. Porque eu imaginei, porque assim, como diz em Hebreus, né?
Lembrai-vos dos presos como se eu estivesse preso com eles. Me faço presa, me faço detenta ali e senti a dor daquelas meninas. E na próxima visita eu fiquei sabendo que ela não tinha nada, ela estava perto de ter o bebê. E eu movimentei o grupo da Becas e as irmãs, levei roupinha, levei tudo, igreja. Tem até o título de pidona. Peço com muito amor para levar para elas, porque sozinho ninguém faz nada, né, pastor? É interessante que eu não sei pedir para mim, mas para os outros é uma beleza, né? Eu peço, chego, boto a cara. Agora, eu quero saber o que foi que vocês tomaram antes de vir para cá, porque vocês já estão respondendo as perguntas antecipadas, né? Eu ia lhe fazer uma pergunta. É a prática, né? É a prática, né? Já sabe, né? Eu ia lhe fazer uma pergunta. Qual seria o versículo-chave? Eu acho que a senhora até já abriu aí, né? Então, leia com calma. Hebreus 13:3. 13:3. Que faz parte da nossa vida, que diz: lembrai-vos dos presos como se estivesse preso com eles. É trabalhando a empatia. É estar lá com eles. E dos maltratados, conduzindo vós mesmos também no corpo. Senti a dor. E eu senti a dor daquela moça. E quando foi na próxima visita, eu cheguei, ela não recebeu o abraço, mas eu peguei e disse: olha, eu tenho uma sacola que eu compro lá no Açaí, aquela sacola de compras, e o nome daquela sacola eu botei de missionária. Essa sacola é missionária. Missionário ele não fica quieto, missionário ele vai embora, ele viaja, né? E eu disse: está aqui, eu trouxe uma missionária para você. E de lá, tudo que eu consegui, eu botei no enxoval. Essa moça foi às lágrimas. Essa moça chorava de soluçar. Ela não esperava aquilo, porque já está ali naquele cárcere, abandonada, condenada, julgada. A mídia diz que bom é morto. Não, tem uma alma que precisa de vida. Então a nossa função é levar. E daí para frente, quando nós chegávamos lá para fazer o trabalho do Senhor, ela já estava ali sorridente. Nós conseguimos mudar o período que aquela moça ficou ali, transformar dias maus em dias felizes. Eu poderia dizer que o Ministério de Capelania Carcerária é o Ministério do Perdão. É o Ministério do Perdão. Amar sem medida. A gente precisa realmente perdoar. E a Capelania Carcerária, quem desenvolve esse trabalho, ele vê o presídio um campo missionário. Imenso. É um campo missionário. O olhar do capelão é outro. Ele vê ali, né, vidas a serem alcançadas através da trabalho, né, através da palavra. E nós sabemos que a capelania carcerária, ela também não trabalha a questão de proselitismo, não trabalha aquela questão de doutrina, não. Porque são várias igrejas dentro daquele presídio, e cada igreja tem o seu horário. Agora, sim, pensa comigo, né? Se uma igreja chega lá e prega a doutrina, aí o preso está lá ouvindo 1 hora daquela igreja, aí aquela igreja sai, aí entra a igreja B, aí fala, tá. Aí fala, não, mas espera aí, hein? A igreja A que saiu falou isso. Não, mas a Bíblia diz isso aqui. Então tá bom. Aí, no terceiro horário, vai entrar a igreja C. Se pregar doutrina, aí vai confundir a cabeça do preso, né? Então daí você vê a importância da capelania carcerária, que vai trabalhar esses princípios bíblicos, esses ensinamentos. Pastor, eu até pedia para elas, porque eu enfrentei muito essa situação, que chegam e tipo assim, a gente vai, não é nem prega, a gente leva ensinamento. Quando a gente lê na Bíblia, Jesus ele chegava e ele ensinava, porque quando tu aprende, tu não erra, né? E aí eles diziam assim, mas irmã, assim, eu falo, ó, lá em Atos tem um povo de Bereia, que quando estavam ministrando, ensinando a palavra, eles estavam examinando se realmente era assim. Então, quando alguém chegar e falar do amor de Deus, vá na Bíblia, porque ela é o manual da tua vida, da tua conduta aqui na terra.
Entendeu? E não se deixe enganar. Pode vir quem for falar para você fazer. Se não tiver respaldo na Bíblia, não aceite. Mas aí não vai ficar feio, não feio, você acreditar no que não está na Bíblia, tua alma vai perecer no inferno. Eu acho que eu vou fazer uma live só sobre o perfil do capelão. Porque essas lives, nós estamos trabalhando só os ministérios. Mas o perfil do capelão é fundamental também, né? Pastor Janildo, qual que seria o versículo, já estou vendo que o senhor está com a Bíblia aberta aí, né? Qual que seria o versículo-chave aí para a capelania carcerária? Pastor Adriano, né? A capelania em si, o trabalho de capelania, ele é uma ordenança do próprio Senhor Jesus, né? É uma ordem, é uma ordenança, é um ide, né? E nós temos lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo 36, que diz assim: estive na prisão e foste ver-me. Esse é o versículo chave, né, para capelania prisional, a capelania carcerária. E dentro desse versículo, a gente entende que é uma missão. É uma missão. O resgate de almas dentro do cárcere é uma missão que foi dada pelo próprio Senhor Jesus. E quando o Senhor falou, pastor Adriano, na questão de não levar doutrina, isso é muito importante. Nós da Becas Capelania, nós ministramos o curso de capelania, por sinal sou eu que ministro a capelania carcerária, e um dos ensinamentos que nós damos é não levar placa de igreja para dentro do cárcere, não levar a denominação, levar somente aqui, olha, a palavra, porque a palavra é só uma e ela não muda, pastor Adriano. Se uma igreja levar a palavra, a outra for levar, é o mesmo versículo, a mesma palavra e o mesmo efeito. E é o mesmo Senhor. E o mesmo Senhor. Aí perfeito. Fecha, né? Agora, eu queria ouvir de vocês dois, né, para que os nossos telespectadores, né, que nunca entraram numa casa penal, em um presídio, né, qual é o ambiente? O ambiente dentro de um cárcere. Agora vai ficar assim, ó. Eu vou jogar a pergunta no ar e vocês vão ficar nesse bate-bola aí. Tá bom. Quando nós entramos num ambiente desse, como eu falei no início, tu precisa ter uma vida com Deus, porque senão tu não entra. Mas eu queria saber o ambiente. Qual é o ambiente? A UME, eu vou falar um pouco da UME, porque a UME ela é um diferenciado, onde as meninas que são presas, grávidas, então é uma casa, é um lugar assim melhorado. Entendeu, pastor? Mas mesmo assim, tem as restrições, já chegou o ponto de estar tão assim, feio a situação. Tão tenso. Tenso, que a responsável da casa, ela nos chamou, antes de nós termos contato com elas, nós fomos chamados em uma sala e disse assim: pelo amor de Deus, orem, façam alguma coisa para a tensão diminuir, porque está muito tenso. E a gente já sente, na hora que bota o pé no portão ali, a gente já sente como é difícil. Entendeu? Pastor. O ambiente, meu pastor, dentro de um cárcere, ele vai depender muito do momento e do que está acontecendo ali dentro. Então, varia muito. Há momentos que o ambiente está tenso, né? Como na gíria do sistema, né? É um momento que a casa está para quebrar, como eles dizem, ou seja, está para haver uma rebelião. Então, esse é um momento tenso. Mas ao momento que você chega lá, as pessoas estão querendo já receber a palavra. Então, varia de hora para hora, de momento para momento. Mas, na sua grande maioria, é tenso, porque a casa penal é um local onde estão pessoas cumprindo pena, que cometeram o mais variados tipos de crime, e daí porque algumas pessoas não conseguem fazer a capelania. Eu ministrei curso de capelania, teve pessoas que chegaram comigo e disseram: pastor, eu não consigo
fazer capelania, eu não consigo chegar perto dessas pessoas, porque ali dentro tem pessoas que cometeram os mais variados tipos de crime. Desde um estupro de uma criança, a um homicídio, a um esquartejamento de pessoas, né? Então você vai encontrar pessoas ali, só que nós temos que olhar para essas pessoas com o olhar de Jesus, o olhar de misericórdia, né? Crendo que o Senhor, Ele pode transformar essas vidas. Transformar essas vidas. E transforma. Transforma através do poder da palavra de Deus. E não tem preço, né? Não tem preço, né? Eu lembro de uma vez eu saindo para jantar com a minha família e alguém fez sinal para mim, falou: pastor, todo alegre, né? O senhor lembra de mim? E eu assim meio constrangido, né? Falei: poxa, né? Me perdoe, eu não lembro, né? Eu sou fulano de tal, o senhor fez um trabalho lá na casa penal tal, olhe, eu estou aqui fora, recuperado, né? Com a minha família. Puxa, eu ganhei a noite, porque o capelão, ele sai a semear, e às vezes ele nem vê o fruto, né? Mas quando o capelão vê o fruto, é como se fosse aquele oxigênio, né? Renovando, é gratificante, né? E eu queria, né, assim que vocês falassem um pouquinho como é que funciona esse ministério dentro do cárcere. Quem vai ser o primeiro? Quais são as atividades que vocês desenvolvem durante, né, o ano todo? Em média, uma vez por semana. Isso. É que vocês estão lá. Uma vez por semana. Antes era na terça-feira, depois foi mudado aos domingos, 13h. Né? Quando vai mudando, quando veio a intervenção, teve uma mudança. Mas... E é interessante dizer, não lhe cortando, mas cortando, que um dos princípios é você não faltar. Não. Já faltou? Já teve grupo que faltou algum dia? Por favor, não vá me envergonhar. Não faltou. Graças a Deus, não faltou. Já entrei sozinha. Não, mas não faltou. Porque então... a parceira não foi. E como na UME, como eu falei, é uma casa diferenciada, eu pude entrar. Até porque a gente entra e cativa e faz amizade. Já chegou o ponto, pastor, de chegar assim, vocês não vão entrar. Amém. Posso orar por você? Eu oro lá no portão e volto, não vou discutir. Agora, quais são as atividades? Pois bem, quando a gente entra, passa por todo esse processo, como o pastor falou no início, examina, a Bíblia passa lá, é escaneada, é mostrado tudo. E aí, o primeiro passo, eu dou curso para as meninas de artesanato, mas antes a gente lê a palavra, a gente ora, a gente canta. E eu ensinei o louvor da harpa, porque elas dizem assim: irmã, tu é muito crente, porque as irmãs chegam aí, aqueles louvores de recebe aqui, faz ali, e eu sou apaixonada pelos hinos da harpa cristã, e aí eu ensino para elas. Então quando eu chego, eu digo assim: irmã, vamos cantar tal hino, porque a gente não sabe. Então vamos lá, tem ensinamento da palavra, tem louvor, o que mais? E aí depois a gente ora, faz a oração. O que mais? E depois aí eu marco o dia com o sistema, porque eu preciso entrar com material, tipo cortante, agulha. Tem cursos? Eu dou curso para elas. Curso de quê? De artesanato. Olha lá. Eu dou curso de laço de cabelo, de tiara, de calcinha de bebê, de bonequinho de meia. Eles fazem para elas ou para vender? Faz para elas, porque eu mexo com mulheres grávidas, então elas faz para o enxoval delas. E os laços de cabelo, a moça que estava no sistema, ela ajudava, elas faziam os lacinhos, e aí elas pediam assim material, levava, e elas levam para vender fora. Ou seja, é uma fonte de renda também para a família, né? Inclusive uma detenta chegou e disse assim: pastor, eu estou muito feliz. Essa semana eu ganhei R$200 só de lacinho de cabelo que a senhora me ensinou. Eles montaram uma estante assim e a moça fazia chegar em lojas esses laços. E você vê que a capelania, ela sai do quadrado de só evangelizar.
necessário. A capelania, ela trabalha a missão integral. Né? Não esquece, missão integral. Um braço, o social, mas no outro braço, o espiritual. Né? Verdade. Pastor Janildo, quais as outras atividades? Perfeito, pastor. Capelania é um ministério por excelência, pastor. E principalmente o trabalho carcerário, ele tem que ser diferenciado. Além da ministração, que é muito importante, da palavra de Deus, que é fundamental, que liberta, né? Salva, cura, restaura, tudo, né? Glória a Deus. Além da palavra, do ensino da palavra, porque a palavra certa é essa, é ensino, você vai lá ensinar a palavra de Deus, nós trabalhamos todas as demais áreas. Todas, como assim? Curso profissionalizante, tá? Por quê? Porque entendemos que a capelania tem uma responsabilidade social. Né? Eu lembrei de um desses cursos, um desses projetos, em parceria com vocês, nós fizemos o lançamento da leitura da Bíblia, né? E leram a Bíblia, eu acho que menos de um mês, né? Então realmente aquilo foi muito gratificante. Mas continue, pastor, desculpa. Além do curso profissionalizante, nós temos outros cursos bíblicos que nós realizamos ali dentro, e todas as atividades, elas são que a Becas realiza dentro do sistema, nós emitimos o certificado de conclusão, e todos os cursos eles vêm autorizados pelo sistema penitenciário. Por quê? Porque o interno que participa do curso, que tem no final a conclusão com o certificado, ele tem direito à remissão de pena. A pena dele vai diminuir por estar envolvido nesse projeto social de cursos. Além do curso profissionalizante também, nós realizamos todas as demais ações para trazer a família, que é importante no processo de reinserção social. É o vínculo familiar. Fortalecer o vínculo familiar. E dentro desse fortalecimento, nós celebramos casamentos dentro do sistema penal. Por ano, a Becas realiza uma média de 35 casamentos por ano dentro do sistema carcerário. E é algo belíssimo. Maravilha. Tem casamentos que nós vamos celebrar, cerimônias, que o pai e a mãe já havia abandonado o filho, e no momento da cerimônia eles recebem autorização e vêm participar da cerimônia, e a partir daquele momento o vínculo familiar é reatado, e aquele pai e aquela mãe passa a dar assistência para o filho dentro do sistema carcerário. Além de casamento, nós realizamos batismos, nós realizamos também, qualquer momento é momento. Dia das crianças, batismo, dia dos pais, dia das mães, tudo é motivo para a gente fazer uma ação no cárcere para trazer a família para o apoio. A capelã falou uma vez aqui logo no começo, que tem momentos que o interno ele está esperando, porque a família não vai visitar. E tem momentos que o capelão é o parente mais próximo daquele interno. Por isso, o capelão que se dispõe a fazer o cárcere, ele jamais pode se dar o direito de faltar numa ação. Eu lembro agora que o jogador Giovanni, lembra? O jogador Giovanni, ele patrocinou um torneio de futebol, doando camisa, a bola, foi uma manhã assim. Nós realizamos isso também, torneio de futebol. Então, você começa a entender que a capelania, ela vai embora. Isso sem contar as visitas nas celas, os aconselhamentos que o capelão realiza, as orações. Então, realmente, a atividade ela é muito vasta. Eu já estou preocupado. Porque o nosso tempo já está avançando, nós não chegamos nem na metade aqui ainda.
porque você começa a entender, né, o quanto é importante esse ministério de capelania para os internos, para os profissionais, para as famílias, para a sociedade, para o estado, município, para o nosso país. Então, que você que gosta de orar, coloque a vida dos capelães em oração, para que ele continue a desenvolver esse trabalho belíssimo que tem desenvolvido dentro dos cárceres. Eu lembro de um dos depoimentos do Major Valério, que foi diretor de uma das casas penais aí, uma das mais complexas, e ele falava que esse trabalho era importantíssimo. Ele reconhecia, né, a importância desse ministério. Capelã, me conte aí uma história relevante, né, de uma das suas atuações. Pastor, já fica pensando numa aí também. Olha, duas coisas que marcaram muito. Nós entramos para fazer o trabalho do Senhor e nós tivemos muito obstáculo para chegar nesse dia. Tudo era para não ir, tudo. Mas como a gente é teimoso e diz, não, eu vou porque eu costumo dizer que Jesus assinou minha carteira, né? E tem que ser responsável, não pode faltar serviço. Fazia chuva, fazia sol, podia fazer o que fosse. Eu ia debaixo, eu mando foto e na entrada da UME tem uma lagoa abençoada, que o Senhor me presenteou até com uma botinha, porque a lagoa lá era cruel. E nós adentramos o cárcere e aí louvamos o Senhor. E quando eu estava cantando aquele louvor 525 que diz: meu amigo, hoje tu tens escolha, cantando com aquelas meninas esse louvor, de repente apareceu uma detenta se acabando de chorar, mas essa moça assim soluçava. Eu deixei a equipe cantando, fui lá, abracei, e ela dizia assim, isso mexeu, ela não tinha ido para o culto, mexeu com a minha alma, algo muito especial, eu quero aceitar Jesus. E para encurtar a conversa, essa moça aceitou Jesus, ela estava grávida e ela fez propósito com o Senhor e ela saiu, foi ter o bebê fora, porque o Senhor concedeu a liberdade dela. E outra ocasião eu recebi um alvará. Eu nunca imaginei que um alvará tem essa emoção. Estava eu ministrando um curso lá com as meninas, a mesa lotada, aquela alegria, porque elas diziam para mim assim, irmã, quando você está aqui, nós nos sentimos como se não estivéssemos na cadeia. A presença de vocês aqui é algo tão especial que nos faz lembrar assim, até o vento sopra diferente. Isso é maravilhoso. Os capelães são os embaixadores, verdade, de Cristo. E nós estávamos ministrando o curso, né, e ali costurando, o que eu ensinava a fazer, o que era costurado em máquina, vamos fazer na mão. Não tem máquina, a gente faz na mão, não tem problema. E aí chegou lá uma viatura e essa moça, ela dizia assim, eu não saio sem o meu filho. E ela entrou num propósito de oração e nós ajudamos. E perto dessa criança, porque com 7 meses a criança é tirada da mãe, elas saem da UME e vão para o sistema fechado, né, que é o CRF. E quando nós estávamos ali, pastor, chegou o alvará daquela moça. Foi uma alegria, como assim, acho que não senti ainda aquela alegria, o alvará, me fiz de presa. E aí quando chegou lá, disse, quem é fulana? Chegou-se o alvará. Faltava coisa de uma semana para aquela moça ser separada do filho, e ela saiu com aquela criança. Eu já presenciei vários alvarás chegando, né? E contemplando a felicidade daquelas moças com seu bebê no colo, indo embora para casa. Então vale a pena, fazer esse trabalho de capelania carcerária. Pastor Genildo, compartilhe. Pastor Adriano, nesses 10 anos de ministério de capelania carcerária, são muitas histórias, mas eu tenho uma marcante. Né? Certa vez eu estava em uma convenção para consagrar alguns pastores, a convite do presidente da convenção. E ali, dentre aqueles que seriam consagrados, tinha um me olhando intensamente, não tirava o olho da minha pessoa.
E eu não reconheci essa grande verdade. Antes dele ser consagrado, ele me perguntou: pastor, o senhor não se lembra de mim? E eu disse: meu filho, eu noto que você está me olhando, eu estou te observando também, mas eu não me lembro, confesso que não me lembro de você. Porque são tantas pessoas que a gente atende dentro do cárcere, que é impossível você lembrar. Ele disse: pastor, eu estava preso lá na penitenciária de segurança máxima em Americano. O senhor encostou na cela que eu estava e o senhor pregou para mim. E eu entreguei a minha vida para Jesus ali naquela cela, e hoje o Senhor está me consagrando pastor. Glória a Deus. Eu fiquei muito feliz, só que não parou aí. Depois, eu conversando com ele, ele veio me dar o testemunho. Ele disse que naquela hora que ele estava ali, ele tinha passado a noite toda afiando um estoque, ele estava com outro preso amarrado lá para trás, só esperando que o nosso trabalho terminasse, e quando nós saíssemos, eles iam matar aquele preso, e ele era o cabeça ali dentro, porque ele era líder dentro ali do sistema penitenciário ali, dentro dos presos. E quando ele aceitou Jesus, ele disse que ele jogou o estoque fora. Quando nós saímos da penitenciária, os outros presos vieram com ele, chamá-lo para ir então matar o outro que estava amarrado. E ele pegou e disse: não, eu aceitei Jesus agora. Você pode desamarrar que esse não vai morrer. Glória a Deus, né? Então são tantas histórias, né? Que nos motivam, que nos animam, que nos fortalecem nessa caminhada aí. Eu lembro de uma que nós fomos convidados para fazer parte, né, de uma inauguração de um espaço infantil, que era para os filhos dos detentos. E no término daquele evento, o agente chegou comigo e falou assim: pastor, estão me chamando lá no anexo tal, o senhor vai? Eu digo: mas estão me chamando? Sim. O meu nome? Sim, é o seu nome mesmo, né? Digo: então eu vou, se eles estão me chamando, eu vou, né? E aí a gente foi entrando, né? À medida que a gente ia avançando, o agente sempre fazia essa pergunta: o senhor tem certeza? Eu digo: rapaz, nós já estamos aqui no meio do caminho, sou eu mesmo? É o seu nome. O senhor não é o pastor Casanova? Digo: também, né? Porque o Adriano Casanova é o meu nome, né? Então sou eu. E aí, quando chegou na cela, lembro como se fosse ontem, né? A cela bem lotada, e ele abriu aquela cela, eu entrei naquela cela, e como entrei, com a Bíblia debaixo do braço, eu fiquei. E todo mundo me olhando assim, e eu espírito de oração. E aí saiu um no meio deles e falou assim: eu que mandei chamar o senhor, né? Pediu para que todos ficassem, dessem um jeito, né, de ficar em silêncio, né, se ajeitarem, e virou para mim e falou assim: nós temos o tempo todo para lhe ouvir. Nos deu uma palavra, e aquilo marcou a minha vida. Então, o capelão, ele é um instrumento, ele é uma ferramenta nas mãos de Deus para levar o amor, para levar o perdão, para levar as boas novas, para levar essa mensagem de salvação a essas pessoas. E agora eu queria saber, nós estamos aí com poucos minutos, né? Mas sabendo que a ética do capelão são tantas, eu queria que vocês falassem, né? Precisa os dois falarem não, né? Por causa do tempo, né? Mas eu queria trabalhar só três éticas, né? Uma é: o capelão, ele não pode criticar o sistema prisional. É isso? Exatamente, né? Lembrar que o capelão, ele entra no sistema penitenciário não só para levar a palavra, mas para auxiliar o sistema no processo de reinserção social do encarcerado. Se você criticar o sistema, você está, em vez de auxiliando, você vai estar atrapalhando o processo de reinserção
social do encarcerado, e esse não é o nosso papel. Nosso papel, estamos ali como ajudadores, ministros da palavra de Deus. Você que está nos assistindo, quer fazer alguma pergunta, então já faça, né? E nós já vamos entrar aí para as perguntas, né? Outra questão aqui da ética é não querer saber o motivo da condenação do interno, né? E aí eu queria que vocês também explicassem, né? Pode falar, pastor. Quando nós adentramos, a gente pergunta o nome, né, dela, mas a gente não quer saber em momento algum o que você fez. Às vezes, elas chegam, nos chamam para conversar. Olha, aconteceu assim, 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 assim. O que a gente fala assim, eu pergunto, você tem um advogado? Tem alguém cuidando da sua causa? Né? Porque se for o caso, né, a gente chega com o nosso presidente, pede uma informação, vê o meio se tem como auxiliar essa pessoa. Mas assim, não, tem alguém que está cuidando e assim faz mais em momento algum. Se critica, como eu falei no início, chegou na portaria, vocês não vão entrar. Amém, a gente ora e vai embora. Mas criticar nunca, não quero saber o que tu fez, porque Jesus ele não quer saber o que o homem fez. Ele veio para perdoar, ele veio para os doentes. Né? Então ele não quer saber o tipo de doença, ele é que pode resolver a situação. Confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais ele fará. É isso, e essa é a nossa missão. O que acontece, né? O capelão, entenda-se, quando eu falo capelão, nós estamos nos referindo ao capelão e à capelã, né? Para não ficar capelão, capelã, capelão. Então a gente fala capelão, mas abarca os dois sexos, né? O capelão ele não pode se envolver emocionalmente com o detento. Me explique isso aí. É bem difícil, mas no curso de capelania, nós somos ensinados que quando nós saímos de lá, o problema fica lá, porque senão vamos adoecer e não vamos ter como cuidar das pessoas. Mas o que puder, tiver ao nosso alcance para fazer, principalmente nós cuidamos do mundo espiritual, né, de fornecer ajuda espiritual para essas pessoas. Mas se tiver algo a ser feito, eu já fui sair do sistema e fui visitar no hospital as mamães com seus bebês muito doentes e precisavam de medicação, de fralda, de toda essa parte. E aí eu fui dar essa assistência no hospital para eles, né? O sistema levou, cuidou e ficaram essas moças numa sala lá, isoladas, né? Com guarda aquela coisa, né? Aquele sistema, né, de segurança. Mas aí a capelania foi lá, prestou toda a assistência. E a gente fica assim, para nós é tão natural fazer isso, mas quando se chega num momento desse, de dificuldade, da doença, elas ficam assim, mas é você que veio? Poxa, são vocês que vieram, entendeu? Então a ética é essa, você ajudar independente, não criticar, e se o sistema fala, eu sou assim, eu vou com a diretoria, eu posso fazer. Mas a questão emocional, né, de não se envolver emocionalmente, sentimentalmente, né? O capelão não pode ser aquela pessoa fraca. Não. Né? Então, aquela pessoa medrosa. Também né? não. E aí eu queria que vocês explanassem um pouquinho, né? Qual é a importância do capelão, né? Não ser sensível, né? a essa questão, tanto sentimentalmente, porque infelizmente acontece, né? Desse envolvimento sentimental, e a gente entende quando isso acontece, o ministério de capelania, né, daquele que encerrou ali. Pastor. Um dos versículos que diz assim: lembrai-vos dos encarcerados como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos como se vós mesmos em pessoas fossem maltratados. Entretanto, a questão emocional nós precisamos deixar de lado e entender que nós estamos indo ali para ajudá-los no sentido do resgate, não só social, mas do resgate como pessoa, e não se envolver, porque a partir do momento que se envolve emocionalmente, você passa
pode-se dizer até que querer ajudá-lo da forma errada. Querer ajudá-lo da forma errada. Porque se você se envolver emocionalmente, você vai correr o risco, por exemplo, do preso, ele está ali e ele critica o sistema, e se você tiver no envolvimento emocional, você vai acabar criticando o sistema junto com ele. Então, saber fazer essa diferenciação. Eu estou lá como um instrumento de Deus, eu vou levar a palavra, eu vou ajudá-lo, mas eu não posso me envolver emocionalmente no caso dele, porque senão eu vou estar trazendo para mim uma responsabilidade que não é minha. É interessante isso, né? E Sociedade Bíblica do Brasil trabalha, desenvolve esse ministério de capelania. Eu trouxe aqui, ó, alguns materiais dentro do cárcere. Esperança viva. A vida é um dom de Deus. Se ela parece não estar valendo a pena, é importante batalhar para que ela passe a valer. E aí nós vamos trabalhar esses materiais, né, durante meses, durante semanas. Olha esse outro material aqui, ó. Ânimo. Ânimo. O capelão precisa ter ânimo, mas o interno também. E Sociedade Bíblica do Brasil, para cada projeto, ela desenvolve aí um material para que a gente possa desenvolver esse trabalho de capelania carcerária. Promessas de Deus para você. Quantas promessas Deus tem para nós? Quantas promessas? E às vezes esses internos nem sabem disso. E aí é quando o capelão chega e leva essas promessas de volta para Deus. O caminho para a recuperação é possível. Eu acredito que o capelão, ele acredita piamente, com certeza, que todos ali são passíveis de recuperação. Não é isso, pastor? Com certeza. E temos aqui também, olha, quantos materiais, né? O nosso tempo aí já está esgotando. Escolha a vida, esperança para viver. E mais um aqui, ó. Vamos pegar aqui. Olha que eu não trouxe todos, né? Eu sabia que o tempo ia ser curto. Um dia de cada vez. Ajuda na recuperação da dependência química. É um livro escrito pelo nosso diretor executivo, reverendo Ernie Saiber. E esses materiais, eles são importantes, né? Mas não só para esse ministério de capelania, né? Mas também é importante para... Vem aqui, pastor. Para tantos outros. Olha aqui, ó. Olha esse aqui. Famílias por um fio. Né? Você quer conhecer mais trabalho da SBB? Você quer conhecer mais trabalho de capelania? Né? Nos visite lá na nossa loja, aqui em Belém, Avenida Assis de Vasconcelos, 356, esquina com a Manel Barata. Né? A gente pode, de repente, se você já tem essa desenvoltura, né? Se você já tem essa atuação, a gente pode até encaminhar para becas, para que faça parte aí do grupo. Pode ou não pode, pastor? Com certeza, já gostaria até de aproveitar para agradecer os nossos quase 4.000 capelães envolvidos no trabalho social, parceiros da SBB. A Becas é parceira e esse material nós trabalhamos, é muito bom, né? E dizer, né, que juntos somos mais fortes, pastor. Com certeza. Né? Juntos em Cristo somos mais fortes. Não esquece, né? Acessa, se você ainda não se inscreveu no nosso link, te inscreve no nosso link, compartilha, para que mais pessoas fiquem aí sabendo desse ministério abençoado. Hoje foi de capelania carcerária. Agora eu quero te fazer um convite. Dia 14 de agosto, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um encontro de capelanias no auditório da Secretaria Regional do Brasil, em tempo de pandemia. Agora nós só temos 30 vagas, né?
as inscrições já estão abertas, então você vai entrar em contato com a SBB. Agora, o ideal é que seja um representante de cada trabalho, porque senão, né, a pessoa, se um já tem 15, 20, aí já foi, né, lotou, né? Então, você é o nosso convidado. Estamos chegando aqui, né, já no final. Agora, eu queria que vocês deixassem, né, uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo, né? Diretores de casa penal, os profissionais do sistema penitenciário, os familiares, até mesmo os internos, né? Quem sabe do semiaberto, que pode estar nos assistindo porque vai estar gravado isso. Uma mensagem para eles. Eu quero, vamos embora ser os Filipes lá de Atos 8, 26, porque Filipe estava pregando a palavra do Senhor, ele estava salvando, curando, expulsando demônios, multidões, e veio uma ordem do Senhor dizendo para ele que ele fosse para um lugar que era deserto, por causa de um homem, e ele deixou tudo e ele foi lá, obedeceu a ordem do Senhor. Então, se o Senhor te mandar para um cárcere, para um hospital, para dentro de um ônibus, para os becos, para os valados, vá e faça o ID do Senhor, porque a nossa missão aqui na Terra, ela está acabando. E nós tem uma pergunta assim: como nós iremos nos apresentar perante o Senhor com tanta oportunidade e liberdade que Ele nos concede todo dia de falar do seu amor e da sua grandeza? Então vamos apregoar o ano aceitável do Senhor. E eu louvo a Deus, engrandeço o nome dEle, por eu fazer parte desse trabalho, por eu fazer parte da Becas Capelania. Eu amo de paixão, eu amo esse trabalho, porque a gente vê como é maravilhoso a gente sair de um cárcere, de um lugar tão hostil, tão tenebroso, e deixar aquelas meninas assim. Estamos lhe aguardando na próxima terça-feira. Já é uma injeção de ânimo para o próximo trabalho. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E obrigado. Amém. Pastor Janildo. A minha mensagem é levar o amor, porque capelania é o ministério do amor, pastor. E esse amor que nós levamos, ele precisa ser valorizado nas pessoas. Você que é diretor de casa penal, valorize o trabalho do Ministério de Capelania, o trabalho que leva o amor às pessoas. Valorize o interno, né? Valorize a família, e a família valorize aquela pessoa que está interna, porque se você valorizar o interno como pessoa, você vai ajudá-lo e na sua transformação, porque o objetivo da capelania é levar o amor de Cristo que muda a pessoa. Eu gosto daquele versículo, né? Eu vou deixar esse versículo para você, lá em Provérbios 3, que diz assim, ó: lembrem de Deus em tudo o que você fizer, e Ele vai te mostrar o caminho certo. Está pensando em desistir? Lembra de Deus, que Ele vai te mostrar o caminho certo. Está pensando em tirar a sua vida? Lembra de Deus, que vai te mostrar o caminho certo. Está pensando em não perdoar quem te fez mal? Lembra de Deus, que Ele vai te mostrar o caminho certo. Pastor Janildo, muito obrigado. Capelã Shirley, muito obrigado. Olha, vocês são autoridades tamanha aqui. Olha a cadeira deles e olha a minha. Né? Para você ver o nível que eles estão, né? E o nível que eu estou, né? Então, já te falei, agenda. Toda quinta-feira nós vamos ter uma live de capelania. Essa é a terceira. Já foi a militar, já foi a escolar, já foi a carcerária. Ainda temos aí, tem um monte ainda aí, né? Hospitalar, né? Temos aí um monte, empresarial, humanitária, né? Capelania com deficiente visual, né? Com deficiente auditivo, com crianças, com missões. Nós temos aí muito tema ainda, e eu queria agradecer aqui vocês que estão aí nos assistindo, né? Meu irmão Marcelo Casanova, te amo.
né? Coronel Vanzeler, um grande abraço, meu amigo. Lúcia Luma, Mariluce Guedes, Juliana Paixão, olha aí, Alberto Campos, meu irmão, esteve comigo hoje de manhã tomando aquele simples e humilde cafezinho, né? Pastora Ione, uma grande capelã também, Socorro Borges, né? Tantas pessoas, né? Capelã Sônia Saldanha, capelã Mariluce, olha aí, o Cleudo Capela, um grande irmão, né? Silvio Sarmânio, que bênção, Silvio, ter vocês conosco aqui. Gabriel Natário, te amo, meu irmão, né? Tantas outras pessoas, Joelma, minha prima, beijo no coração, Gessé, Márcia Campos, né? Capelã Márcia, capelã Gláucia, né? Eu não sei como é que está o seu, acho que o senhor até desligou, né? Mas eu peço perdão, né? Aqueles que estão no Face, que a gente não tem acesso, mas que Deus abençoe vocês, né? Esse é o nosso desejo, é de trazer ao conhecimento de todos o que esse ministério tem desenvolvido e tem alcançado vidas. Um grande abraço, que Deus te abençoe.